Quando é que tu te converteste? Como é que tu te converteste? Então, eu deveria ter para aí uns 18 anos. E os tios do pai, né, sempre convidavam a mãe e o pai para ir à igreja. E então um dia aceitei. E o que eu disse, eu fui. É assim, eu vou. Só que não me convide para ir lá à frente. E era uma semana de uma cruzada evangelística, que lá eles tinham o hábito, né, de fazer essas campanhas evangelísticas e aquele era uma quinta-feira e eu fui. Sim. Todo no meu padrão de vestimenta. Tá bem crente. Só usava tops de barriguinha ao léu, né? Sim. E então fui pra igreja. Não, pode ir do jeito que foi o que o tio disse, né? Pode ir do jeito que você se veste, não tem mal, pode ir. Tá bem. Ok, eu vou, mas vocês não fiquem insistindo que eu não vou lá pra frente, tá bem? Não, ninguém vai insistir. Isso na minha mente era, agora eu vou lá, hoje eu entendo, eu não sabia o que eu dizia era, o que eu pensava era, então as pessoas vão à igreja, os crentes ficam insistindo pra ir lá pra frente, mas no fundo é receber Jesus, né? Sim. Hoje eu entendo isso. E eu não queria que eles me convidassem. Então fui. Olha, quem é que pregava? Benhur Lopes. Quem é esse? É uma benção. Benhur Lopes. Depois pode pesquisar quem é o Benhur Lopes. Hoje acho que ele vive nos Estados Unidos. Mas ele era na altura de Foz do Iguaçu e foi a Cascavel para pregar nessa cruzada. Uhum. Eu não sei lá pelas tantas como é que foi, como é que se deu que eu já estava lá na frente. Mas não te, Acabou o lembras, culto? não te lembras da música que estava a tocar? Ou já não estava a tocar música? Lembro. Perfeitamente. Posso cantar um pouquinho. Não sei se é boa ideia, mas pode até ajudar, né? Amanhã pode ser muito tarde, Mas já não sei. vida ou morte, qual vais aceitar? Ok, já sei qual é. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. É assim, na verdade troquei. Eu sempre troco. Ok, tá. Mas era esta. Quilômetro. Continua em frente. E então, pois, continuamos em frente. Não, vai para frente. Sim, E então, quando dei por mim, eu já estava lá, não é? À frente, chorando e recebi Jesus na minha vida. E o pai estava lá do meu lado. Ah, o pai foi contigo. Sim. Em 400 metros. O pai, na verdade, voltou para Continua em Jesus. frente. Pera, o pai já era crente? Eu não Sim, sabia. O pai era afastado, né? Ah, sim. E então pronto, e foi aí que eu recebi Jesus. O mano tinha 2 anos. Sim, o mano tinha 2 aninhos. Yeah. E então fomos para casa. E era aquela Assembleia de Deus muito rigorosa. Yeah. E então, quando vamos para casa, a caminho de casa, eu dizia ao pai, olha, é assim, eu recebi Jesus, mas eu não vou ser essas crentes que andam de saia comprida. Gente, usámos uma Barbie para segurar, por isso é que vocês me viram com a mão aí à frente, mas é a Barbie que está a segurar. Ai, olha. Mãe, tu não podes fazer movimentos muito bruscos. Sim, mas aqui o senhor estava aqui a ultrapassar e estava vindo de carro. Tá. Tem que tomar atenção aqui. E então, se quiser desligar isso aqui, pode desligar que eu já... Tá bem. E então eu disse ao pai, olha, eu não vou... Eu recebi Jesus, mas eu vou continuar usando as mesmas roupas. Ou seja, eu quis dizer, eu recebi Jesus, mas do jeito que eu vim, eu vou continuar, tá bem? Foi isso. Mas depois o Espírito Santo vai trabalhando na
saia Saia de vermelha. veludo vermelha. Sim. Olha, comprou uma saia de veludo, comprida, vermelha. Epá. Linda, realmente. Depois eu comecei a frequentar a igreja, né? Mas eu já tinha vergonha de ir com as roupas que eu tinha. Então comecei a ir com a saia que ele me deu. Só tinha aquela decente assim, né? E então, era sábado, quem é que estava na igreja? A irmã G, sainha vermelha. Domingo, a irmã G, sainha vermelha, comprida. Olha, tudo Sempre a mesma saia. Sim, sempre a mesma saia. Então era a irmã da saia vermelha. E foi aí que Deus começou a trabalhar na minha vida e eu comecei a... Eu fui sendo mesmo transformada e confrontada com o que eu dizia, que eu não queria, eu fui sendo confrontada. E é assim que o Espírito Santo faz na nossa vida. Parece que quando a gente não... Tem coisas que a gente fala, eu não quero, eu vou fazer da minha maneira. Aí Deus fala, tá bem, filha, deixa estar. Agora é aí então que eu vou fazer, é aí que eu vou trabalhar. E foi assim, filha, que a mãe recebeu Jesus na vida da mãe. E muitas outras coisas depois vieram, né? E a mãe foi sendo lapidada. E até hoje sou lapidada. Que bom. Eu não sei o que dizer, gente, porque eu já ouvi essa história, mas eu gosto de ouvir outra vez. Pois sim. Depois Deus foi trabalhando na vida da mãe, não é? O mano tinha 2 aninhos, depois a mãe tinha muitas situações que tinham que ser resolvidas. Não, eu só queria saber onde é que ele estava no dia da vossa conversão, porque... Ele estava na igreja. ok. Ele estava na igreja. Era uma criança, não é? E então, depois disso, a mãe casou, não é? Oficializou o casamento da mãe com o pai. Sim. Isso foi algo que também Deus foi trabalhando, porque eu não tinha esse entendimento, eu achava, ok, mas eu vivo num relacionamento conjugal, não é? Sim. A mãe e o pai. Só que eu não entendia que, à luz da palavra de Deus, eu tinha mesmo que ser casada, não é? Sim. Eu tinha que oficializar isso. Porque a Bíblia diz que tudo o que está ligado na terra está ligado no céu. Sim. E então a mãe casou com o pai, não é? Casamos. E depois, no dia 26 de janeiro, mas isso já foi uns 2 anos, 3 anos depois da minha conversão, Sim. Que eu me batizei. Ainda levei imenso tempo, veja bem. 26 de janeiro de 2003 foi quando eu desci as águas. Quando eu me batizei. Foi muito bonito. E como é que foi o teu batismo? Fui muito bem discipulada, não é? 3 anos sendo... Né? O Já meu sabia a discipulado Bíblia de cor. Durou 3 anos. Sim. Olha que os judeus na 4ª classe já sabem a Torá de cor. Ui. Uau. Pois. E então, durante 3 anos eu fui mesmo preparada para descer as águas e desci com toda a convicção do que estava a fazer, não é? Foi na igreja, porque na igreja há um tanque batismal, não é? Atrás das cortinas. Do púlpito, sim. Foi ali. E ainda eu sou do tempo em que se tirava as fotografias com uma câmera em que colocava o filme, sabe? Filme para depois mandar revelar, e aí que nós tínhamos as fotografias. Sim. E é um detalhe. E a tia Lê, na altura, namorava o tio Adilson. Sim. E quem é que foi o fotógrafo? O tio Adilson. Sim, foi. E então... tio! Se essas fotos ficaram boas, eu vou te contratar. Não, então deixa eu contar. Olha, arrumamos a máquina fotográfica, só que o filme tem que encaixar. Ali você abre,
Eu estou aqui a conduzir e eu sou muito... Eu articulo muito quando falo, isso é um problema. Não dá. Não, mas Falar conduzindo. faz só com uma mão. E então, aquilo, a máquina, nós abrimos, encaixamos ali o filme e fechamos, né? E tiramos a fotografia. Só que o que aconteceu? O filme não ficou bem encaixado. Então, Não saiu uma fotografia. nada? Nenhuma. E o tio fartou-se de fazer ângulos. Ele vai tirar fotografias. Deixa, tio, eu não desacredito do teu potencial. Não, mas quem arranjou o filme e tudo fomos nós. Nós é que preparamos a máquina. Só demos a máquina para ele. eu não desacredito do potencial dele, que ele podia estar a fazer ângulos ótimos. Sim. Vocês é que são péssimas senhoras. Ai, Coitado, querido. ainda iludiram o senhor. Deixa, eu tenho esse pensamento, eu tenho A esse lembrança. momento, essa não é muito vívida na minha memória. Sim. Muito, muito, muito. Qual era a música? Eram os hinos da harpa que se tocavam. Yeah. E eu lembro que teve uma que cantou um louvor que era da Mara Lima, que depois, por acaso, quando eu inventava de achar que cantava, né? Também quis cantar. Era Eu sou a semente do sangue. Estava a cantar esse? Dos irmãos que morreram sangrando. Sim, sim. Ai, eu não sei cantar isso. Não sabe. Eu não sei. Mas eu acho que eu sei qual é. A semente do sangue. Mas É o nome do louvor. A Mara Lima é quem canta. Então, assembleiana, pá. Só quem é assembleiana sabe do que eu tô a falar. Eu sei os da harpa, conta. Harpa 515. Epá. Se pelos vales Peregrino voda. esse era um dos que cantava-se muito. É que hoje nós não cantamos muitos hinos da harpa, não é? Mas Hoje já não. sim. Mas as músicas de hoje também são muito bonitas. É assim, nós E são vamos todas atualizando baseadas e há uma nova na- geração e a presença de Deus manifesta-se da mesma forma Eu também tenho que defender a minha geração, não é? claro, e independente, sim, e não quer dizer que a presença de Deus não está aqui, Sim. está, e acho que deve ser assim, nós temos que ir crescendo conforme vem essa nova geração. Mas sim, eu sou daquele tempo em que se ia para a igreja, arrumava o quê? A Bíblia, Yeah. a harpa, Mas havia bíblias que já tinham harpa. Aí esses irmãos que eram mais económicos. é verdade. Eles eram mais práticos e tinham uma bíblia mais cara, porque essa bíblia já tinha harpa. Mas eu tinha uma. Eu tinha uma pequena, da capa das estrelas. É verdade, Todas essa as Bíblia era meninas. minha. Mas todas as meninas tiveram aquela bíblia, se tu fores ver. Sim, que abria assim como uma carteira. Era uma carteira pequenina, depois a capa era rosa, né? Porque Isabela Era. sem rosa não é Isabela. Sim, E sim. tinha estrelinhas por toda ela. Pois sim. E era Bíblia com harpa cristã. Claro! Sim. Ai, mas no já me fim- levaram a bíblia uma vez. No fim tinha harpa. Não foi. Foi levar uma bíblia dos milinguido. Opa! Pois, Não mas lembro. era o que eu estava aqui a dizer. Eu sou do tempo em que ia para a igreja e o que é que nós levávamos? A Bíblia, a harpa e o lenço. Por isso é que os pregadores tinham sempre o pano. O lenço. Não. Porque o crente vai para a igreja e chorava, né? Sei lá o que acontecia. Hoje a gente chora e está a Não tem mídia, lenço? e está a mídia, sim, Sim. colado no teu rosto. O teu lenço é o era telemóvel assim. da mídia. Hoje, pronto, vamos para a igreja. Se não levou a Bíblia, tem a Bíblia aí no telemóvel. Depois tens a aplicação das letras que dá Sim. para pesquisar qualquer. Se por acaso quiser cantar um louvor da harpa, olha, também tem aí no telemóvel. Não é preciso uma harpa cristã, né? Não é preciso um exemplar físico, porque nós temos aí outros acessos Sim. e outros meios para ter acesso. E portanto, eu acredito que a evolução também, e a tecnologia e a internet vem trazer esse conforto para nós, não é? Claro, isso é excelente. Qual foi o primeiro ministério em que tu começaste a servir na igreja? O Ministério Infantil. O melhor, né? As Foi. praguinhas
no caso nós. Foi o Pera, eu primeiro estava nesse ministério. Ó, filha, tu não existias ainda, querida. Todas as coisas engraçadas acontecem quando eu não existia. Era só humano. E, portanto... a Pera, mas mãe- então o mano fazia parte. Sim. Cuidavas Então, mano, do era teu ovelhinha. filho. Não? A mãe fazia Ah. parte do Ministério Infantil. Depois, a mãe foi fazer... A mãe sempre foi muito curiosa, não é? Sim. E gosto muito de Depois saber experimentar as coisas. experimentar e o porquê das coisas, não é? E quando a gente gosta de saber o porquê das coisas, isso leva que... Ai, a minha Barbie não está a aguentar. Isso leva a que tu tens que estudar e buscar e aprender. E então fui fazer o curso da APEC. Por isso que a mãe tem a Bíblia da APEC. Que é... O que é a APEC? É a Aliança Pró-Evangélica das Crianças. É o curso da APEC. E Ensina-se a ser o quê? então Foi de fui... crianças. Sim, isso para o Ministério Infantil é espetacular. Porque assim, ser trabalhar, não é, com o Ministério Infantil não é simplesmente, olha, as crianças vão lá para a salinha e conta-se uma história. Não é assim. Isso tem uma preparação, não é? Há uma semana de preparação, não só da palavra, mas como também de oração. E porque a criança vai vir a ti com os seus problemas, porque as crianças também têm problemas, Sim. sabe? E muitas vezes nós perguntamos às crianças se elas desejam e querem pedir oração por tem algum motivo de oração, e nos pedem pelos pais, pela família. E então nós temos que estar preparados para ter uma palavra para as crianças, não é? E as crianças acreditam muito quando nós falamos. Elas não colocam em causa. Se nós falamos que Deus existe, elas acreditam mesmo que Deus existe. Não é como um adulto que às vezes fica ali duvidando. Sim. E então esse foi o meu primeiro ministério. Fiz o curso da APEC. E a seguir? A seguir foi os adolescentes. Foram os adolescentes. E a seguir? Trabalhei com os adolescentes. E a seguir foi Os jovens. os jovens com o pai, porque o pai foi líder dos jovens. Então tu e o pai eram líderes de jovens. Exatamente. A mãe e o pai serviu ainda a Deus no Ministério dos Jovens. Sim. Depois nós viemos aqui para Portugal, não é? Sim. E ainda aqui em Portugal eu tive os adolescentes. Adolescentes jovens, porque ainda Não se misturavam. Não quer dizer, não é que não se misturavam, não se separavam. Então É diferente. fazemos juntos. Foi isso. Olha, já tenho netos, né? Se for ver, os meus jovens já foram pais. Eu, no caso, não te apanhei em ministério nenhum. O meu irmão apanhou-te em todos. Porque Sim. assim eu podia fazer o que eu quisesse. as artes que eu No quisesse. tempo do Ministério Infantil, das crianças, Sim. nós fizemos uma classe dos 5 dias, Aquele do... que são das cores. O sabe? livro sem palavras. O livro sem palavras. Muito bom, aprendam a contar para Parece que sabes o que é o livro sem palavras. Sei, porque eu já falei sobre isso. Muito bem, filha. E tu sabes porque foi a mãe que disse. Não, mas eu já falei sobre isso com as crianças. Não te lembras? Lembro? Então, sim. Então, nós fizemos uma classe dos 5 dias. Foi uma semana de férias, não é? Sim. E então, cada dia era uma cor. Foi maravilhoso. Nós alcançamos 70 crianças quando nós fizemos essa semana de férias. Mas e depois os pais também aceitavam a Jesus ou tipo Os pais- era só criança? Não, os pais levavam as crianças e iam trabalhar. E nós fazíamos isso durante o dia. Sim. E então, nós ali contávamos a história, nós brincávamos, cantávamos, não é? E cada dia, como é o livro sem palavras, tem uma história. E então, são 5 dias, é uma semana, são 5 cores.
acho que toda a igreja deveria de fazer esta semana de férias, sabe? É como se fosse um retiro para as crianças. Pois Por a quê? única diferença é que elas não dormem lá. Não dorme. Sim, mas por quê? Cada dia é uma história. É um livro sem palavras, porque são nós, tanto é que a Bíblia tem, né? Abrimos a Bíblia, é uma cor só. Não há palavras, só há uma Sim. cor. E através daquela cor é que nós contamos uma história baseada na Bíblia, na palavra de Deus, nos versículos. Sim. E é através dali que nós vamos fazendo a história. E depois, nós não chegamos ao fim. Por quê? Nós deixamos sempre uma ponte para o próximo dia, que será a outra cor. Sim. E então, eles ficam tão curiosos em saber a continuidade da história que eles não faltam. Epá, isso é maravilhoso. Sabe quando tu estás a assistir uma série Aham. e tu não... Tu queres saber o que é que vai dar e não sai dali e assiste seguido? Aham. É assim que acontece. Então, é muito bom. Eu super indico. A PEC é maravilhosa. Então, mãe, chegámos a casa. Depois chegamos. Foi eu ótima. não vi a viagem. Foi ótima a conversa. Pois foi. E é isso. Bem, então, gente, até ao próximo vídeo. Adeus.